Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Opa. Vocês estão comigo aqui? Então cumprimenta quem está perto de você. Fala assim: que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Fala isso aí, irmão, perto. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre você. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí já aproveitou e acordou, né? Quem estava ali do lado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. É um versículo que você conhece muito bem, talvez até de cor. Mas nós vamos ler juntos a partir do momento que você encontrar aí na sua Bíblia. Filipenses, capítulo 2. Filipenses fica depois de Gênesis e um pouco antes de Apocalipse. Aí ficou fácil de encontrar. Amém, igreja? Você encontrou? Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou, espera um pouquinho que o vizinho parece que ele está procurando. Misericórdia, é isso. Filipenses capítulo 2. E a gente vai ler só o versículo 13. E diz assim, na versão mais conhecida: porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém. Gostoso ouvir isso, não é? É muito bom ouvir que é Deus quem faz nas nossas vidas todas as coisas e segundo a boa vontade dele. Mas eu quero te pedir licença para ler na versão da Nova Bíblia Viva que tem ali na livraria, que muitos aqui já compraram e que ainda tem lá para comprar com aquela promoção ali da livraria. Eu vou ler o que está escrito na versão da Nova Bíblia Viva. Porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que Ele quer. Amém? Eu ouvi menos amém dessa vez. Então você vai repetir agora dessa versão para a pessoa que está perto de você, por favor. Porque Deus está operando em você o desejo de obedecer a Ele e a realização daquilo que Ele quer. Você percebeu a diferença? Quando a gente fala assim que é Deus quem opera na sua vida, na minha vida, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade, assim, é muito bom. Eu gosto de ouvir isso, eu gosto de saber disso. Mas quando eu leio nessa nova versão da Bíblia Viva, fala assim que Deus que está operando na minha vida, no meu coração, o desejo de obedecer a Deus. E tem mais. E Ele realiza na minha vida aquilo que Ele quer. Então a gente vai começar a conversar sobre algumas coisas a respeito disso. Porque quando a gente olha, na nossa vida cristã, a gente quer a resposta às nossas orações, a gente quer para nós, como se tudo tivesse a ver conosco, tá? E não é conosco todo esse grupo reunido, essa comunhão reunida, lindo e maravilhoso. Não, tem a ver conosco, a gente usa nessa pluralidade, mas tem a ver comigo, tem a ver, daí o Lucas olha para ele e fala, tem a ver comigo, Lucas. Aí a Aline olha para ela e fala assim, tem a ver comigo, Aline. Sabe, tem a ver comigo. E tem uma palavrinha que exprime esse sentimento, exprime essa atitude, que é, vou falar bem baixinho, egoísmo, né? É como se a gente fosse o centro de todas as coisas. Mas aqui Deus está falando que Ele quer, é Ele quem opera o desejo de obedecer a Ele. Deus requer de mim, de você, obediência, muito mais do que eu ficar pedindo para Ele as bênçãos. Ele requer de mim obediência. E também é Ele quem opera na minha vida a realização de todas as coisas que Ele sonhou para mim. Deus tem sonhos, Deus tem projetos maravilhosos para a sua vida. E Ele quer realizar todos eles, porque Ele se alegra em ver os filhos felizes. Quem aqui é pai e mãe? Eu sou mãe. Quem é mãe? Como eu, pai. E quando a gente faz as coisas para os nossos filhos, é com toda a intenção, com todo o cuidado, com todo o carinho, de ver os nossos filhos pessoas felizes, pessoas realizadas, pessoas que estão se situando, pessoas centradas. A gente faz porque nós queremos o melhor para os nossos filhos naturais. Eu sou limitada, eu tenho as minhas limitações, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, não é limitado.
Ele não tem limitação alguma. Quando a gente canta assim, o Deus do impossível, na verdade é impossível para mim, mas o meu Deus é o Deus de todas as possibilidades. Então Ele é o Deus do possível. É esse o Deus que se apresenta na minha vida. É esse o Deus que está sobre a minha vida. E se a gente pensar, então, nessa questão de obedecer a Ele, que é o que Ele requer, que a gente obedeça tudo que está escrito, todos os seus preceitos, todos os seus mandamentos que estão contidos aqui na sua palavra. E alguém pode dizer assim, mas não é fácil não obedecer. Mas ninguém falou que seria fácil. Mas também eu quero te dizer uma novidade, que talvez você ainda não saiba. Não é impossível obedecer. Cutuca a pessoa que está perto de você e fala assim, não é impossível não. Sabia? Você pode até considerar um pouquinho difícil, viu, meu irmão? Mas não é impossível. Deus espera isso. E se Ele espera isso, Ele sabe que nós não somos nem mulheres maravilhas, não somos super-homens, então Ele espera exatamente aquilo que nós podemos fazer. As expectativas de Deus com relação a nós é de acordo com aquilo que nós temos capacidade de fazer. E eu e você temos total capacidade de obedecer a Deus em tudo o que Ele espera, em tudo o que Ele deseja. Deus quer que nós o obedecemos. E para nós temos que considerar isso como privilégio. Porque antes a gente vivia uma vida de escravidão do pecado. É ou não é? Vivia escravo do pecado, escravo do diabo. E você sabe o que essa vida ia levar? Quando nós não conhecíamos a Jesus e vivíamos dessa maneira? Para o inferno. É exatamente para esse lugar. O inferno não foi feito para ser povoado com pessoas. O inferno foi feito para o diabo e para os seus demônios. Ele não foi feito para ser povoado por pessoas. Mas através de uma vida de escravidão do inferno, as pessoas estão caminhando a passos largos. Uma vida de escravidão do pecado. As pessoas têm caminhado a passos largos para o inferno. É para esse lugar. Mas agora, a notícia boa, a grande novidade, é que nós entregamos o governo das nossas vidas nas mãos daquele que sabe muito bem o que está fazendo e igualmente sabe muito bem para onde quer nos levar. Amém? Amém. Você entregou o governo da sua vida dessa maneira? Então percebemos isso quando paramos e pensamos na nossa estrutura, na nossa humanidade. E aí a gente pode até se perguntar, talvez você já tenha feito essa pergunta para você mesmo. O que eu sou diante dessa grandeza de Deus? O que eu sou diante da soberania de Deus? Que valor há em mim diante da glória desse Deus tão grandioso? Isaías viveu isso na vida dele, e ele contemplou a majestade de Deus, e ele disse o que está escrito lá no seu livro, no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5, está escrito assim: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías reconheceu que ele era um pecador e que o pecado separava de Deus, mas ele resolveu se prostrar diante de Deus, e isso fez toda a diferença para uma mudança na vida daquele homem. Ele compreendeu plenamente que ele era pecador. Mas lindo de tudo isso aqui é ver quanto nosso Deus é majestoso, quanto Ele é glorioso e o quanto Ele nos ama. Deus te ama. E Deus te ama muito, muito, muito. É de um tanto que Deus te ama, que Ele deu seu Filho unigênito para morrer lá na cruz do Calvário por amor de você. Por sua causa que Ele fez isso. Foi por sua causa. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim, só quero te lembrar que Deus te ama muito, 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 muito. Felipe, Deus te ama muito, 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 muito. É de um tanto, é de um tamanho incalculável. A minha mente humana não consegue entender esse amor. Que amor é esse, como diz a canção? Deus, que amor é esse? Isso é lindo, isso é tremendo. Ele purificou, Ele usou Isaías para o louvor da sua glória. E mesmo Ele fez com o apóstolo Paulo. E Paulo, que era aquele inimigo ferrenho do povo de Deus, do Evangelho de Cristo, e após ele ser alcançado pela graça do Senhor, ele olhou para Deus e ele se deixou ser usado por Deus. E eu me lembrei, quando eu estava pensando nisso tudo que Deus colocou no meu coração, eu me lembrei de algo que eu ouvi na época da minha conversão, há 25 anos atrás. Faz tempo, né? Faz muito tempo, hein? Quem fez isso foi a Camila. Cadê? Cadê a Camila? Pois é, faz muito tempo. Uau, né, Camila? 25 anos atrás Deus ministrava isso no meu coração. E essa semana Deus me fez lembrar
Porque o amor dele é tão grande, que ele nos faz lembrar de onde nós saímos, para nós podermos olhar e glorificar o nosso Deus. Ele nos lembra de onde estávamos, do estado que a gente estava, para a gente se voltar para ele e falar: obrigado, Deus, glorificado seja o teu nome, exaltado, eu te adoro. É para isso, é para a gente glorificar o nome de Deus. E eu me lembrei de uma música também, que é da Igreja da Lagoinha, que ela diz assim, a gente vai ouvir ela depois, né, César? Ela diz assim: quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo o que Ele determinou em seu coração, capacita os chamados, fortalece os seus braços. Linda essa canção. E ele diz ainda: porque a obra é dele e essa obra não vai falhar. Deus te chamou. Deus te chamou para triunfar. Deus te chamou para ser diferença sobre a terra. Será que a gente tem sido assim? Será que a gente tem caminhado dessa maneira, Alex? Nós temos caminhado de maneira a Deus olhar para nós e falar assim: eles têm sido diferença, o Alex está sendo diferença, o João está sendo diferença lá naquele lugar, estão sendo diferença na terra. Deus quer olhar para cada um de nós aqui, seus filhos, assim como Ele olhou para o profeta Isaías, assim como Ele olhou para Paulo e falou assim: olha, eu capacito, eu te chamei, eu te capacito, eu te remi, você é meu filho, Beatriz, você é minha filha, por isso eu quero que você faça diferença na terra, filha. Você está entendendo isso, amada? Você está entendendo isso? É simples, mas é muito profundo. É essa convicção que nós temos que ter, que quem faz a obra nas nossas vidas é Deus. É Deus. E eu sou apenas uma ferramenta nas mãos desse Deus poderoso. E é sobre isso que eu quero conversar com você, né? Nós já começamos, é sobre isso que eu quero conversar com você. Ferramenta nas mãos de Deus. É para isso que Ele te chamou, só. Para ser uma ferramenta nas mãos dele, desse Pai grandioso, desse Pai poderoso, desse Pai que te ama muito. Ele tem isso para cada um de nós, para cada um de nós. Aí sim, né, como esse povo que está aqui, povo escolhido, povo chamado por Deus. É para isso que nós estamos aqui. É certo que a gente tem tantas coisas relacionadas às nossas vidas. Nós temos família, nós temos trabalho, alguns aqui têm estudo, temos sonhos, temos planos, a gente tem lazer e tem mais coisa ainda por aí. Nós temos muitas coisas, mas o que nós temos, de fato, é que estabelecer uma ordem de prioridade em tudo isso. Então aqui a gente tem visto nos nossos dias uma igreja que não tem colocado Jesus em primeiro lugar. O que nós temos visto nos nossos dias, mesmo sabendo de tudo isso, desse amor tremendo que Deus tem, que Deus nos amou tanto, 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 nós passamos o nosso dia todo pensando nas nossas coisas, passamos uma vida inteira pensando em nós mesmos e deixando Jesus talvez em segundo, em terceiro, em quarto plano. E Jesus olha para nós e fala assim: eu quero que você seja ferramenta nas minhas mãos, filha. Eu quero usar você. Mas para que uma ferramenta seja usada, e eu quero intitular essa mensagem como Passando pela Bigorna de Deus. Você sabe o que é bigorna? Para uma ferramenta ser usada, ela tem que passar pela bigorna. Quem que sabe o que é bigorna? Aí, tem algumas pessoas aqui que conhecem o trabalho do ferreiro, né? Bigorna, sabe o que é? Eu fui procurar também no dicionário, porque eu já vi no desenho animado do Pica-Pau, não, do Papaléguas, né? No desenho do Papaléguas sempre aparece uma bigorna, eu me lembrava disso. E eu fui procurar no dicionário lá, meu ajudante, né, lá na internet, e ele disse assim, que a bigorna é uma peça de ferro, onde se amoldam e malham os metais. Então, para se fabricar um martelo, o martelo passa pela bigorna. Para se fabricar uma chave de fenda, essa chave de fenda, ela passa pela bigorna, para ela sair moldadinha, prontinha, para aquele que precisa, para todos esses homens, né, que usam isso dentro das suas casas, né? Então, para que você tenha ali o alicate, toda a ferramenta de metal, né, de ferro, todas essas ferramentas passaram pela bigorna. Olha só. E uma passagem pela bigorna de Deus deve esclarecer a nossa missão e definir qual que é o nosso propósito na vida. Quando uma ferramenta sai da bigorna do ferreiro, sabe-se perfeitamente para que ela serve. Para que serve o martelo? Para bater o prego e às vezes o dedo, né? Algumas pessoas que não sabem usar bem acabam martelando o seu próprio dedo. Para que serve uma chave de fenda? Pois é, e o machado? Todos eles passaram pela bigorna. Todos eles. Eles tiveram que passar por lá para saírem perfeitos. A bigorna de Deus, quem sabe você já esteve lá, derretido de alguma forma, sem forma, inacabado. A hora da bigorna ela chega.
E hoje à tarde, quando a Bispa Meire, desculpa, a Bispa Meire pregava sobre o deserto, né? E ela falava sobre aperfeiçoamento. Eu falei assim, Deus, o Senhor está confirmando a palavra que o Senhor deu no meu coração. Porque passagem pela bigorna de Deus é passar pelo aperfeiçoamento de Deus, é ser moldado pelo amor e pelo cuidado de Deus. E daí, quando alguém passa pela bigorna, eu quero te dizer que a sua boca, a sua mente e o seu coração são santificados. Pensa um segundinho como que está a sua boca. Santificado 100%? Pensa um segundinho agora como que anda a sua mente. Como que anda o seu corpo? Santificado para o Senhor? Porque quando a gente passa pela bigorna, é para isso que serve também. Aí alguém pode dizer, ontem eu conversava com uma pessoa, sabe, Aline, e ela falava assim, uma pessoa que você também conhece, e ela falava assim, mas tratamento de Deus, será que eu preciso passar por esse tratamento? Eu não escolhi. Talvez você diga isso, né? Porque tem pessoas aqui que eu conheço que estão passando por tratamentos incríveis. Vamos usar então essa palavra. Tratamentos incríveis de Deus. Passando por tratamento nas mãos daquele que é o ferreiro, né, nesse momento da sua vida. E aí pode dizer assim, mas eu nem pedi para passar por isso. Será que pediu, Chile? Será que alguém pede? Será que alguém pede, Francélio, para passar pelo tratamento de Deus? Eu acho que ninguém pede. Mas nós temos que olhar para o Senhor. E quando Ele olha para nós e fala assim, você está passando por essa bigorna, você está passando por esse tratamento, eu quero que você saia melhor. Eu quero que você saia aperfeiçoado. Eu quero que você saia moldado, eu quero que você saia moldado. E aí a pessoa fala assim, mas eu não pedi isso, eu não quero. E eu quero te contar a grande novidade. Eu falei aqui, mas para alguns talvez seja novidade, que não tem a ver com o que você quer. Não tem a ver com o que você escolheu, ou que acha que precisa. Mas a partir do momento que nós dissemos que nós pertencemos a Deus, é Ele quem decide. É Ele quem decide aquilo que nós precisamos de verdade. E eu vou usar um exemplo para você. Um bebezinho recém-nascido, ele depende totalmente. Estava vendo uma bebezinha ali cacheadinha, muito linda, né? E ela depende totalmente dos cuidados dos adultos que estão com ela. Normalmente a mãe, né, mãe? Normalmente a mãe que está mais tempo com ela. Então, para sobreviver, para crescer, para desenvolver, para passar por todas as etapas que sua filha vai passar da fase infantil, ela depende de você até chegar o momento de se virar sozinho. Todas as decisões que precisam ser tomadas com relação à vida de uma criança são tomadas pela pessoa responsável, normalmente a mãe. Tem a ver com aquilo que a mãe entende que é melhor para o bebezinho, tá? Você está entendendo a comparação? Não tem a ver com o que você acha que precisa, não tem a ver com o que você acha que tem que passar. Ah, mas eu não estou dando conta, ah, mas eu não estou aguentando, ah, mas eu não quero isso. Né? Igual eu falo, né? 1, 2, 3, acabou minha vez, eu não quero mais brincar disso. Não, Deus, tá bom já, não precisa mais. Mas não tem a ver comigo, tem a ver com Deus, tem a ver com o tratamento, tem a ver com o que Ele vê que vai acontecer ali na frente. Ali na frente é que vai definir todas as coisas. E aí a gente pensa, vamos voltar a pensar nessa mãe. Essa mãe é limitada, eu sou mãe, eu sou limitadíssima. Eu não consigo ver lá na frente. Mas Deus, o Deus que eu creio, o Deus que eu confio, o Deus que eu sirvo, Ele é todo amoroso. Ele é amor. E o apóstolo João falou assim, porque Deus é amor. Você está entendendo isso? E eu digo mais, Deus é todo sabedor. Quando a palavra fala que Ele é onisciente, a palavra está dizendo para mim e para você que Ele é todo sabedor. Quando a palavra fala que Ele é onipotente, Ele é todo poderoso. Tem a ver com o que Ele vê, tem a ver com o que Ele espera, tem a ver com o que Ele sonhou, tem a ver com o que Ele projetou. E você pode olhar para a pessoa do lado e falar assim, Deus tem sonhos para você. Deus tem projetos sobre a sua vida. E você sabe por quê, meu irmão? Porque Deus te ama. Oh, é porque Deus te ama. Deus tem projetos. E às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus, para ajudar Deus a concretizar esses projetos. Mas eu já te disse, eu vou repetir aqui. Não ponha a tua mão para dar uma mãozinha para Deus. Porque quando eu falo isso de experiência própria, tá? Quando a gente põe a nossa mão, Deus tira dele. Então é melhor a gente não pôr a nossa para sair perfeito, para sair do jeito que Deus quer, para sair com excelência. Esse Deus que eu creio é um Deus que não erra nunca. É um Deus que não se engana, é um Deus que não chega atrasado, é um Deus que tem o seu kairos, o seu tempo. Não é o meu cronos, o meu tempo, achando que já chegou a hora, achando que já chegou o tempo. É um Deus que não está indiferente, é um Deus que não está omisso, é um Deus que não está distante. É o Deus que pode fazer todas as coisas. Eu fiz aqui uma listagem, um pequeno currículo de quem é Deus. Dá para confiar nesse Deus?
Dá para confiar nesse Deus com um pouco disso que a gente falou aqui? Dá para confiar, eu sei que dá. Dá para confiar total e plenamente nesse Deus, porque Ele é o Deus que vê todas as coisas desde o princípio. Ele vê a sua vida desde o princípio, desde o comecinho, desde que você estava lá na barriga da sua mãe, Madinha. Ele já via a sua vida, é você mesmo, amigo. Ele já via você, Ele conhece desde o princípio, Ele sabe até onde que vai. Sabia essa história? A sua história, Deus sabe. Deus sabe até onde vai a sua história. Ele vê todas as coisas na sua onisciência. E te lembrando que uma ferramenta é útil apenas se tiver a forma correta, a forma que Deus quer dar. Um machado sem corte, uma chave de fenda torta, precisa de conserto. E assim são aqueles que são chamados cristãos. Está torto? Está no pecado? Está desagradando o coração de Deus? Deus está te chamando para passar pela bigorna. E eu vou te falar mais uma coisa. Deus não fica avisando, não. Sabe a mãe, quando o filho faz arte, fala assim: ah, eu vou te pegar. Ah, quando o teu pai chegar. Ah, mas eu vou contar até 3. É 1, é 2. Deus não faz assim. Deus é sério. Ah, Deus é sério, muito sério. Ele faz passar pela bigorna. Mas cedo ou mais tarde, tem que passar por lá para ser ajustado, para ser moldado, para se voltar, né, para Deus. E quando Deus o colocar na bigorna, sabe o que você vai fazer? Gemer? Não é para gemer. Não adianta. Adianta gemer? Não adianta. Não. Agradece a Deus. A palavra de Deus fala que é para nós. O apóstolo Paulo fala que é para dar graça em todo o tempo, em todas as coisas. Deus está te colocando na bigorna. Agradece a Deus. É sinal que Ele acha que ainda vale a pena tentar dar uma forma para a sua vida. Eu vou repetir, você não entendeu, né? Quando Deus te coloca na bigorna, agradece a Deus, porque isso é um sinal que Ele ainda acha que vale a pena pôr forma na sua vida. Deus acha que ainda vale a pena, porque você vale muito a pena. Foi por causa de você que Jesus foi na cruz do Calvário, foi por causa de mim também. Eu quero te falar que na oficina de um ferreiro há 3 lugares para as ferramentas. O primeiro lugar é a pilha de sucata. A sucata é onde estão aquelas ferramentas ultrapassadas, quebradas, sem corte, enferrujadas, empilhadas num canto cheio de teia de aranha. Vai pensando aí na sucata. Mas há também um segundo lugar, que é a bigorna. Cutuca do lado e fala assim: tem a bigorna, viu? Tem a bigorna. Na bigorna estão ali ferramentas ainda derretidas, incandescentes, né, pelo fogo, porque lá na bigorna é aquecida. Eu estava esquecendo de te lembrar disso, né? Para passar pela bigorna, as ferramentas passam pelo fogo. Você não sabia disso, né? Uma grande novidade. Passa pelo fogo do ferreiro. Pois é. Então aquela ferramenta que está na bigorna, ela é uma ferramenta moldável, porque o fogo a torna moldável. O fogo a torna mutável, ela pode mudar. Elas estão na bigorna, sendo moldadas pelo ferreiro para quê? Para serem usadas. Não tem a ver com o que o martelo, com o que a chave de fenda, com o que o machado acha que é bom para ele. Tem a ver com o que o ferreiro já planejou para que ele seja. Lembra disso? Há ferramentas também, o terceiro lugar, que é ferramentas na caixa de ferramentas. Olha só, essas são afiadas, aprimoradas, definidas, imóveis. Elas podem ser colocadas num lugar, ora num lugar e ora no outro, porque elas estão prontas para isso. Elas estão de prontidão, disponíveis para que o ferreiro use, cumprindo então aquilo que ela tem que fazer. E quanto às pessoas? As pessoas nas mãos de Deus. Então, você não entendeu direitinho, então eu vou desenhar um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos fazer um desenho. O primeiro lugar em que as pessoas se encontram, aqueles que são chamados de cristãos, eu acho que temos aqui um grupo grande hoje aqui reunido nesse lugar. Aquelas pessoas que são chamadas cristãos, nas mãos do Senhor, existem a primeira classe de pessoas, que são aquelas que ficam empilhadas, sem função, vidas quebradas, talentos desperdiçados, fogo apagado, sonhos estilhaçados, pessoas se arrastando por aí, sobrevivendo, não vivendo, né? Se arrastando de um lado para o outro sem resolver as suas questões, necessitando desesperadamente de conserto, mas sem noção alguma do seu propósito. São pessoas que vivem constantemente em conflito com elas mesmas, em conflito com as outras pessoas. Pessoas que nunca saem das suas lutas.
E vem somando tantas outras, nada se resolve, não tem visão do que acontece. Um dia é igual ao outro, ou um dia ainda pior do que o outro. São as pessoas que estão na sucata, que não estão se deixando. Eu me lembrei, quando eu estava conversando com Deus sobre isso aqui, eu me lembrei da pregação do pastor Alexandre no domingo nesse lugar, onde ele dizia que tem pessoas que simplesmente não têm condições de ouvir aquilo que Deus fala. Estão dentro da casa de Deus, estão dentro das igrejas, entram e saem do mesmo jeito. Você já ouviu falar de uma pessoa que as pessoas costumam dizer, entrou e saiu daquele lugar do mesmo tamanho? Não que tinha que engordar ou crescer, não. É que não mudou nada na sua vida. Não mudou nada porque o foco está errado. Essas pessoas que estão na sucata estão com o foco totalmente errado. Nada se resolve. Você sabe por quê? Vou te contar um segredo. Porque elas vivem para si mesmas. Aquela pessoa que diz eu compro, eu tenho, eu faço, meu isso, minha família, eu preciso, eu sonhei. E mesmo que elas não falem, mas normalmente essas pessoas falam, elas estão o tempo todo olhando para si mesmas e questionando as coisas da sua vida. Deus, por que o Senhor ainda não fez? Murmurando, reclamando. Não reclama não, sabe? Porque quem vive reclamando não tem tempo para clamar a Deus. E quem vive clamando a Deus não tem tempo para ficar reclamando o tempo todo. Então não reclama. Clama a Deus. Em lugar de reclamar, clama. E essas pessoas, as pessoas que estão ali no monte de sucata, elas vivem dizendo, eu não aceito. Ou senão, eu determino, eu ordeno, sabe? E por aí vai, como se fosse todo o sentido da existência fosse ela mesma. Como se ela fosse o centro do universo. E eu me lembrei que eu estava lendo, há um ano atrás mais ou menos, um livro de um autor que eu gosto muito, Max Lucado, sempre falo, né? Você sabe disso. Aí ele dizia, né? Não se preocupe, que quando Deus falar lá do céu, quando Deus bradar lá do céu, agora eu vou mostrar para vocês o centro de tudo, o centro do universo. Não se preocupe que você não vai ficar cego por um facho de luz que vai se voltar para você. Você sabe por quê? Porque você não é o centro do universo, eu não sou o centro do universo. Deus é o centro de todas as coisas. É Ele. Então desperta, acorda, sai da sucata. Permanecem na sucata essas pessoas dia após dia, por não desejarem ser moldadas, não conseguir ouvir o que Deus está falando para mudar, para se converter de verdade, para mudar o foco, para olhar para Deus. Olha para Deus. A pastora Adriana, durante um momento da ministração aqui no louvor, ela dizia, um clamor do Senhor, busquem a Deus, orem mais, dizia mais coisas, creio que leiam a palavra, busquem ao Senhor, busquem a presença do Deus Todo-Poderoso. Mas as pessoas ali, que estão ali na sucata, elas não se entregam nas mãos do ferreiro, que é o nosso Deus. Mesmo conhecendo um pouco, mesmo ouvindo falar do seu amor, não conhece de fato. E vivem procurando os 3 P's na sua vida dentro da igreja. Você sabe quais são os 3 P's? Poder de Deus. Não tem uma vida reta, está com uma vida lascada no pecado, que é poder de Deus. Desculpa aí, mas não vai dar. Primeiro P é poder de Deus. Segundo P, profecia. Fica procurando profecia e ora com um, ora com 2. Tem culto que ela ora com 3, 4 intercessores e pastores. Tem ou não tem isso, pastor Valdo, pastor Cristina? Né? Aí ora com um, ora com outro. Mas peraí, não falou o que eu queria ouvir, né? Lá no coração, ela não vai falar isso, né? Alto e bom som, né? Não falou o que eu queria ouvir, procura mais um, procura outro, procura outro. Segundo P é profecia, que é uma profecia, né? E vem uma palavra, eis que te digo, vá se converter. Essa é a profecia de Deus para a sua vida. Eis que te digo, se converta dos seus maus caminhos, busque a face do Senhor. Esse é o segundo P. E o terceiro P que essas pessoas que estão na sucata buscam é promessa de Deus, né? E eu vou falar que Deus tem compromisso em cumprir as promessas na vida daqueles que servem a Deus de todo o seu coração. É na vida dessas pessoas que tem compromisso com Deus. Você pode ler 300 livros, você pode ler a Bíblia 3, 4 vezes no ano. Você pode orar, fazer campanha toda quinta-feira. Não sei quantas semanas tem no ano, mas todas as semanas do ano, tá? Todas as quintas está fazendo campanha, jejuar. Isso é lindo. São atos de misericórdia diante de Deus, né? Então vai,
se não estiver ligado ao coração, voltado, ligado ao coração de Deus, é oferta vã, é sacrifício de tolo. Tá buscando promessa. Deus tem uma tremendo que Deus tem na vida de cada um de nós aqui nesse lugar, porque Ele tem planos, Deus tem sonhos. Lembra que você cutucou o teu vizinho e falou: Deus tem sonhos para você? Agora fala aí no seu coração: Deus tem sonhos para mim, e Ele está aguardando para torná-los realidade. Ele quer fazer isso, mas Deus tem compromisso em cumprir as promessas na vida daqueles que andam segundo os seus preceitos, que servem a Ele de todo o coração, que não usam a sua vida como uma abominação diante de Deus. É com essas pessoas que Deus tem compromisso. Essas que estão na sucata desejam ver seus problemas resolvidos. Deus me dá o emprego, Deus me dá o marido, Deus me dá a esposa, Deus me dá o carro, Deus me dá a casa, Deus me dá dinheiro. Ele dá tudo isso sim, tá? Eu vejo Deus fazendo, Deus já fez tremendas coisas na minha vida financeira. Deus faz sim, e Ele tem muito para fazer. Eu sei que fez tremendas coisas na vida de muita gente aqui. Deus tem mudado a vida de pessoas nesse lugar, mas Ele quer dar mais. Ele tem mais, porque na sua infinita bondade Ele diz assim, que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que buscam as suas promessas, profecias e poder. Não, é para aqueles que o amam. Aleluia. E agora eu te pergunto: você ama a Deus? Você ama? Aleluia. Glória a Deus. Ele quer ser amado por você, porque Ele te ama tanto. Ele quer ser amado. Mas em vez de procurar aqueles 3 P's que a gente falou, e já esquecemos, né? Vamos deixar para trás, que nós não queremos só aqueles 3 P's. Em primeiro lugar, estabelece prioridade. Em primeiro lugar, queira o maior P: presença de Deus. Queira isso. É o melhor. Deus, no seu infinito amor, vê os momentos difíceis que você tem passado. Deus vê, Verônica. Ele não se esquece. Ele não é um Deus insone. A palavra fala que Ele não está com as suas mãos encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, para que não te ouça, para que não se estenda sobre a sua vida. Ele vê, Ele sabe todas as coisas. Ele quer agir, mas aguarda o momento de ter a sua total atenção, para o momento de você olhar para Ele e falar: Deus, eu quero. Ele está chamando a sua atenção nessa noite. Desperta, acorda. O segundo lugar, outras pessoas estão na bigorna, né? Lembra da bigorna? Tem pessoas que já estão na bigorna. Primeiro estão na sucata, segundo grupo de pessoas estão na bigorna de Deus. É uma mesa de cirurgia de Deus, né? Está nas mãos de Deus, totalmente abandonado, como um bebezinho recém-nascido, totalmente abandonado nas mãos do Pai. Sabe aquele coração verdadeiramente aberto? Você conhece gente assim? E Deus reconhece na sua vida uma pessoa assim? Vou falar, verdadeiramente aberto, aquele que é faminto pela mudança de Deus, aquele onde as feridas têm sido curadas, aquele onde a visão está clareando. Essas pessoas dão boas-vindas às dolorosas investidas do martelo, do ferreiro, à ação da bigorna, desejando ser reconstruídas, implorando para serem chamadas. Dizem com a sua alma a mesma coisa que disse o rei Davi no Salmo 51. Hoje à tarde a bispa falava assim, né? A gente não ouve. Se você chegar perto de uma pessoa e ouvir orando, você vai ouvir ela pedindo muitas coisas para Deus. Resolve o meu problema, restaura a minha família, cura o meu filho, e por aí vai. E lembra que eu dizia, o povo que está na sucata: eu, meu, né? Mas a gente não ouve essa oração. Eu não sei porque a gente não ouve uma oração como do rei Davi. Por isso que eu quero lê-la com você. Ele disse assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu espírito. Em outras palavras, dizendo, com essa confissão de pecado, com essa confissão de amor a Jesus,
Ele está dizendo o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 2:13. Faz em mim a sua vontade. Deus é quem opera tanto querer quanto realizar. Deus está operando o desejo de obedecer a Ele. É Ele quem faz isso, desde que a gente permita. É só assim. E o terceiro grupo de pessoas, para a gente fechar aqui, são as pessoas que estão nas mãos de Deus. Essas já estão afiadas, essas já estão polidas, produtivas. Elas respondem aos movimentos do braço do mestre. Não exigem nada de Deus. Ah, Deus, se o Senhor não fizer hoje, Deus, eu não vou ficar mais aqui não. Eu não quero mais nada com o Senhor. Se o Senhor não fizer hoje, eu não dou mais conta, Deus. Essas pessoas que estão aqui, elas não exigem nada de Deus, mas elas entregam tudo a Deus. Esse tipo de pessoa que Deus quer encontrar na minha e na sua vida, se deixando ser usada de fato e de verdade, com humildade, com inteireza de coração. Você conhece gente assim? Deus conhece, Deus quer conhecer, Deus quer reconhecer, com maturidade, apresentando-se diante de Deus com coração ensinável, coração moldável nas mãos dele, tendo um relacionamento com o Pai. São poucos, parece que é uma espécie meio rara, uma espécie meio em extinção, mas é o tipo de pessoa que olha para Deus e diz assim: faz em mim a tua vontade, faz em mim a tua vontade. A mesma palavra que o apóstolo Paulo disse lá no versículo 13 de Filipenses capítulo 2. Opera, Deus que opera o desejo de eu obedecer a Ele. O Deus que te ama, o Deus que me ama, o Deus que olha para nós com terno afeto, com misericórdia, com graça infindável e que nos basta. O Deus que olha para nós com poder é o Deus que nos ama. E é o Deus que quer fazer em nós a vontade dEle. Esse é Deus. De alguma maneira, nesse momento das nossas vidas, nós estamos aqui, nesse grupo grande de pessoas, talvez 200 e poucas pessoas aqui. E nesse grupo de pessoas, todas elas estão em algum lugar dentro da ferraria. Sabia? Todas, os centros cirúrgicos de Deus, então vamos dizer assim, ficou mais bonitinho, né? Ou na sucata, ou na bigorna, ou na caixa de ferramentas. Qual é o seu lugar nesse momento da sua vida? Onde que você está? Bom, quando a gente olha para isso, né, a gente entende e descobre que Deus quer fazer de nós ferramentas úteis. Eu posso ouvir da palavra de Deus. Aquela expressão entra por um ouvido e sai pelo outro. E eu volto para os meus velhos hábitos. E volto para a velha vida. Não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma para mim e nem para outras pessoas. Quando Deus fala, Ele mostra para nós que não tem a ver conosco. Ele está dizendo que Ele nos amou, que Ele nos chamou, que Ele tem nos capacitado para a gente servir a Ele. É só isso. É só isso. É só isso que Ele quer. E é para isso, sabia, Naélia? É para isso que Deus nos chama, para a gente ser ferramenta nas mãos dEle. Deus nos chama para a gente ser útil nas mãos de Deus, nas mãos do Pai. É para isso que Deus nos chama. E a gente viu uma igreja cheia, linda. É gostoso ver aqui de cima. Quando você tiver essa oportunidade, vem, olha daqui. A tenda de adoração é uma igreja linda. Todos vocês são muito lindos. Um povo lindo que Deus chamou, que Deus escolheu, que Deus ama. E é um povo que Ele quer que seja útil nas mãos dEle. Assim como o apóstolo Paulo disse, né? Ele quer que nós sejamos utensílios, né? Com um fim, uso especial. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar dos erros, Deus está falando de novo de pecado aqui hoje, né? Pois é. Será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Está preparado para toda boa obra? Você está preparado para ser instrumento nas mãos do Senhor? Você está preparado para ser usado o tempo todo? Ah, que transformação é isso nas nossas vidas? Pois é, existe ali uma pilha, de um lado uma pilha de sucata, muito grande, no centro, uma bigorna onde Deus está trabalhando. E depois uma caixa pequena de ferramentas, onde tem ferramentas prontas para ser usado. Onde que você está? Onde que você se encontra? Deus não está brincando conosco. E por isso Ele olha para nós, através do apóstolo Paulo, e fala assim: olha, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo é semente. E como eu costumo falar,
Os meus queridos jovens, não tem semente neutra, né? Tem? Não. Tem semente boa e tem semente ruim. Né? Não é isso que a gente tem conversado? Tudo é semente. Deus não está brincando com a gente, olhar lá do céu e falar: ah, você está passando por isso, mas daqui a pouco eu vou te livrar na hora que der certo, na hora que eu achar por bem. Não é assim que Deus trata com a gente. Não é desse jeito, não. Não é mesmo. Mas eu quero te dizer que você sabe exatamente quem você é. Sabe para que foi feito, que é para a glória de Deus. Pode haver de vez em quando uma ou outra pergunta que diz assim: ah, Deus, como? Quando? Né? Onde? Mas a verdade continua a mesma. Somos o povo de Deus e devemos cuidar dos negócios de Deus. Você sabe o que está escrito lá em 1 Pedro 2,19? É sobre você não sabe? Então eu quero falar para você. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio, nação santa, sacerdócio real. E só para ficar bonito, posando vitrine de bonito? Não, tem a continuação do versículo. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que você foi aceito por Jesus. Não foi você que aceitou a Jesus, você foi aceito por Jesus. Foi para isso. Não é só para você ser feliz, também ser feliz. Não é só para você ter algumas coisas que não tinha antes, é também para ter coisas que não tinha antes. Mas principalmente é o que está escrito na segunda parte desse versículo, para proclamar a bondade, o amor e todas as virtudes daquele que te redimiu, que te chamou lá de onde você estava, que era treva, escravo do pecado, e te trouxe para o amor dele, o fruto do amor dele, das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso, foi só para isso. Quando Deus começa a moldar a sua imagem, Ele usa com frequência o calor e a pressão na nossa vida, das coisas ao nosso redor, para nos transformar em instrumentos nas mãos dele. É para isso. Você está entendendo isso comigo? Tem gente que está meio dormindo, mas eu queria saber se você está entendendo isso. Você está entendendo? É para isso que Deus te chamou. Não é só para você ser lindo como você já é, não é só para você ser feliz como Deus. Eu creio que Deus já tem te feito, mas é para que você seja um instrumento na vida nas mãos de Deus. É para isso. É para isso. Então cutuca a pessoa que acha que você acha que está meio dormindinho aí e fala assim: Deus te chamou para ser um instrumento, para ser uma ferramenta bem usada nas mãos de Deus. Deus sabe de todas as circunstâncias que te rodeiam. Ele sabe do que você tem passado, né? Eu me lembro de uma oração que eu vi uma vez escrita num livro, que uma pessoa orando, ele dizia assim: Deus, eu sou fulano de tal, moro na rua tal, meu RG é número tal. Ele orou desse jeito. Deus sabe isso e muito mais. Ele sabe seu endereço, seu RG, seu CPF, o número da tua carteira de habilitação. Ele sabe todos os números que te dizem respeito. E Ele sabe muito mais. Ele sabe o que te aflige. Ele sabe qual a luta que você está passando, qual o conflito que você está passando, quais as respostas. Ele sabe que posição você está dentro daquele centro cirúrgico dele. Ele está fazendo alguns passar pela vergonha. Como você vai querer passar? Você quem escolhe. Gemendo, gritando, murmurando, reclamando. Passa falando: obrigada, Deus. Valeu. Obrigada. Obrigada. Eu sei que eu vou sair daqui melhor. Deus vai te tirar daqui melhor. Muito mais do que as profecias e as promessas, né? Eu fico com todas essas que tem aqui na Bíblia. Fico com todas elas porque eu creio que Deus quer fazer muitas delas serem cumpridas na minha e na sua vida, né? Então vamos ficar com isso, em buscar a presença de Deus. Relacione-se com Deus. Aí você vai sair rapidinho da bigorna, vai sair do fogo, da pressão. Relacione-se com Deus. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Ele sabe. Ele sabe exatamente, porque foi por tua causa que Ele mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Ele sabe. Eu quero terminar essa nossa conversa, essa pregação da palavra de Deus, contando uma história. O autor do livro no livro que eu estava lendo, ele dizia que ele estava prestes a vir trabalhar como missionário no Brasil, quando ele recebeu a notícia que o pai estava com uma doença sem cura e com tratamento muito restrito. E ele sabia que se não tivesse um agir milagroso, sobrenatural de Deus,
ele nem chegaria a ver o seu pai, que morava numa cidade, num estado vizinho, lá nos Estados Unidos. E ele pegou e foi até o pai, e quando ele chegou lá na UTI do hospital, as primeiras palavras do seu pai foram essas: estou pronto para ir para o céu, penso que chegou a minha hora. Será que todos nós estamos prontos a dizer isso no momento? Se Deus falar assim, agora é a sua hora, vai pensando nisso. Aí então, ele falou: pai, eu estou disposto a não ir fazer missão no Brasil, eu estou disposto a ficar aqui com você, para ficar perto de você nesse tempo, que a gente não sabe quanto tempo será. Daí, sabe qual foi a resposta desse pai? Vá e agrade a ele. Sabe por quê? Porque ele sabia que não tinha a ver com ele tinha convicção do amor do seu filho, ele tinha convicção do cuidado da família, mas ele sabia que o que mais importava, sabe? O que mais importava era agradar a Deus. E esse homem falou isso: vá e agrade a Deus. A vida desse pai é um exemplo, um coração derretido no fogo de Deus, formado pela bigorna de Deus, ali, tomou todo o seu formato e usado na sua vinha. A gente pode tomar como exemplo, a gente pode chegar a ter essa segurança de saber que a nossa vida foi bem gasta, está sendo bem gasta, e um dia a gente vai poder dizer: minha vida foi bem gasta e eu estou pronta para o céu que me espera. Existe recompensa maior do que essa? Não. Então eu quero que você abaixe sua cabeça agora, feche o teu olho, e eu gostaria que a gente pudesse ouvir essa música que diz que quando Deus escolhe, Deus te chamou, Deus te escolheu, e Ele te chama para triunfar, Ele te chama para reinar, mas é preciso que haja arrependimento, que se volte totalmente para Deus. Eu queria ela mais suave. Eu queria que você ouvisse. Fecha o teu olho, não se importa com a pessoa, nem comigo que está aqui na frente. Eu vou continuar falando um pouquinho com você, talvez, mas eu gostaria que você pensasse no que diz essa música. Tudo que Ele determinou em seu coração, capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Deus, nós entendemos isso, Deus. Não é difícil entender a sua escolha e o seu chamado, Pai. Mas agora eu quero te pedir, Senhor, que no coração de cada um dos meus irmãos, Pai, eles entendam, Paizinho querido, que a vida que tem caminhado, a vida que tem tido, Senhor, nesse momento, Senhor. Oh, Pai, o Senhor sabe exatamente quais são os teus filhos nessa situação. Oh, Pai, que essa vida não é a vida que o Senhor tem, porque o Senhor criou os teus filhos e filhas aqui para serem triunfantes. Oh, Deus, para reinar. O Senhor tem um chamado, Senhor. O Senhor tem uma escolha para cada um, Senhor. Pai, a tua palavra me fala que é só o teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então faz isso nessa noite, Senhor. Muito mais, Pai, do que um movimento, um barulho, Senhor. Nós queremos ouvir a voz suave do teu Espírito Santo, Pai, dizendo, Senhor, no coração dos teus filhos, Pai, que somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. E aqueles que não têm conseguido viver, não têm conseguido ver essa dimensão do seu amor, Pai, possam tomar uma posição diante do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, que haja tomada de posição. Oh, Paizinho querido, que possa passar, Senhor, pelo seu tratamento, glorificando o seu nome, não gemendo e não reclamando, não murmurando, e fazendo diferença sobre a terra, Senhor, porque foi para isso que o Senhor chamou o seu povo. Foi para isso que o Senhor escolheu o seu povo, para fazer diferença e para te servir, Senhor, para te servir. Oh, Paizinho querido, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós entregamos o governo, Senhor. É o Senhor quem dirige e nós apenas queremos ser conduzidos por Ti, Pai. Então, Pai, convence, Senhor, nessa noite. Convence, Pai. Ah, Deus, convence, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Permanece com o teu olho fechado. Eu vou pedir para diminuir um pouquinho. E se você quer tomar uma posição diante de Deus, você que não precisa fazer isso, fica com o teu olhinho fechado aí, na sua cadeirinha. Mas se você quer tomar uma posição de arrependimento, de mudança, de conversão, mudando o foco para o Senhor, vem para o altar, mas vem rapidinho. Vem rapidinho. Vem para o altar.
Deus quer tratar com você. Você que não precisa desse movimento, não precisa disso, fica aí sentadinho, com seu olhinho fechado. Mas eu estou falando especialmente com algumas pessoas aqui nessa noite. Ele quer cuidar da sua vida. Não precisa esperar que o outro venha, não. Vem você. Deus quer cuidar da sua vida. Deus quer te moldar para você ser instrumento forjado pelas mãos daquele que te ama, daquele que te escolheu, daquele que te chamou. Ele quer te fazer convicto do amor dele. Deus quer te convencer que ele te ama realmente e que ele faz diferença na sua vida. É noite de arrependimento, é noite de tomada de posição. Então vem para o altar. Pastores, por favor, venham para o altar e venham orar. Mas você vai orar como se você estivesse intercedendo pela sua própria vida. Intercessores, venham. Se você tem condições de interceder nesse momento, se a sua vida tem essa condição agora, vem para o altar, coloca a mão e ora. Mas você vai interceder como se fosse por você mesmo. Uma vida, uma mudança, uma transformação na vida dos nossos queridos. Ministério de Louvor, Pastor Sérgio, por favor, tome o seu lugar aqui. Pode ir ministrando conforme Deus colocar no seu coração. É uma noite de mudança, é noite de restauração. Deus está fazendo uma obra tremenda, eu creio.